Bem-vindos ao Café com Impacto. Hoje recebemos a brilhantando esta temporada Mariana Marques, minha prima, mas principalmente uma empreendedora social de sucesso do Nordeste aqui em Fortaleza, uma mulher que melhora o mundo. Bem-vinda, Mari. Obrigada, querida. A pessoa ouviu uma coisa dessa logo no começo. Mas você é isso mesmo. Tu sabe que tu é uma empreendedora social? Eu, na verdade, quero aprender com você isso, porque eu não faço isso. Eu acho que eu não faço, não cumpro todos os passos de maneira consciente, né? Eu acho não, tenho certeza. Mas isso é o mais bonito, é muito comum, porque muitos empreendedores sociais não fazem porque é uma oportunidade, porque o investidor mandou, porque querem sair do lado de lá com alguma coisa, só fazem porque é o único jeito que eles sabem fazer. Então é assim. Isso é muito, muito doido, porque isso me remete a uma coisa muito antiga na minha vida, muito antiga mesmo, que é a ideia de cooperação. Eu lembro que lá em casa, quando eu era muito pequena, desde os primeiros diminutos anos, o jeito de pedir para que a gente se comportasse ou fizesse alguma coisa certa era o meu pai dizendo, coopere. Então, na minha cabeça, ele dizia, minha filha, coopere. Então, eu acho que eu cresci tanto com essa ideia. Ele era um exímio exemplar do coletivo, né? Pensava no coletivo 24 horas por dia. Então, eu acho que eu fui criada nesse ambiente, deve ter sido natural para mim, porque eu fui aprender o que era negócio de impacto com a senhora, entendeu? Um dia desse, na vida, né? Com os nossos pares, com as pessoas com quem a gente convive muito hoje e tudo. Mas eu acho que nem, a gente ainda vai conversar sobre muitas coisas aqui, mas acho que nem na minha principal escola profissional, que é o maior negócio de impacto com o qual estou envolvida, se tinha essa consciência. É lindo. Eu adoro me aproximar de quem não tem essa consciência, porque é onde tem o cerne de onde todo mundo aprende. Porque uma empreendedora social que faz as coisas do único jeito que ela sabe fazer, é porque o empreendedor social é quem tem, no fim, um objetivo de melhorar o mundo. Mais do que melhorar apenas, né, oferecer o melhor produto, oferecer o melhor serviço, oferecer a melhor condição, né? Você tem um objetivo lá no final. E a gente vai conversar sobre quais são os objetivos por trás de todas as iniciativas onde tu está metida. Porque sim, minha querida, você é uma empreendedora social. É isso, eu vim para cá para descobrir isso e sair daqui afirmando isso, né? Porque eu acho que isso deve também dar uma potência ainda maior, né? E um momento que eu acho que você está na hora de reconhecimento da tua jornada até aqui, né? Acho que lindo. sim, tem sido uma surpresa para mim, porque a gente sempre acha que isso é uma coisa inalcançável, né? A gente vive numa cidade muito desigual, desrespeitosa com alguns grupos, com muitos dos grupos sociais, com minorias, com as mulheres. Então, eu não esperava que isso fosse chegar, mas eu estou vendo isso, né? Eu estou sentindo isso. Eu acordo e sinto que não, estou num lugar onde eu queria estar de trabalho, né? Estou num lugar confortável, não é confortável no sentido de, eu estou bem, estou aqui me acomodando. Não é cômodo, mas é confortável, é feliz, né? Então, eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas parece que sim, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos, tenho 41, alguma coisa está acontecendo. E eu lembro que a gente já teve algumas conversas sobre bem-sucedido, mal-sucedido, o que era bem-sucedido, o que era mal-sucedido. Fico tão feliz de te ver bem-sucedida fazendo coisas em que tu acredita profundamente. E eu gosto, né, Gabi? Eu acordo, eu acho que eu nunca acordei tão disposta na vida, assim, para fazer o que eu acredito. Principalmente porque eu acho que eu sou um ponto fora da curva, porque ninguém acreditava que eu fosse fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Assim, são os negócios mais absurdos em algum aspecto, né? Então, e também ninguém acreditava que eu fosse conseguir equilibrar 3 coisas e fazer as 3 coisas, né? E hoje eu sinto que eu já fiz, sei lá, 8, 9 ao mesmo tempo, 7 ao mesmo tempo, um monte de freela, um monte de cliente, um monte de coisa. Mas agora é como se eu tivesse focado nessas 3 coisas e elas me dessem a oportunidade de que elas convivam dentro de mim e fora de mim de uma maneira harmônica, harmoniosa, né?
Então, eu acho que elas também têm sido generosas comigo, né? Essas coisas, né? Quando eu falo nelas, eu falo também nas pessoas que estão envolvidas nelas, né? Sim. Vamos falar delas. Vamos. Então, eu queria fazer uma brincadeirinha contigo, falando um pouquinho das iniciativas e de qual é o objetivo final delas. Então, a Feira Aue. Que exercício, hein? É. Olha, a Feira Aue é um grande conector de empreendedores, pequenos empreendedores principalmente, empreendedores individuais, pequenas empresas familiares, empreendedores periféricos. Então eu chamo ela desse grande hub, né? De ideias, de pessoas que muitas vezes não têm um negócio estabelecido, mas elas querem testar esse negócio antes de estabelecê-lo. E para quem não tem capital de giro, para quem não tem experiência de empreendedorismo, para quem está apenas colocando ali a cara para bater e tentando ver se aquela ideia toma corpo, a Aue é uma grande oportunidade, porque é como se você simulasse uma loja física, ela é uma feira, e uma feira que permite que você simule uma experiência física sem pagar um aluguel de loja física, né? Então você vai ali com as primeiras versões de tudo, é a primeira versão do seu produto, é a primeira versão da sua embalagem, é a primeira versão do seu Instagram, mas é o que você tem naquele momento, pois o que você tem naquele momento pode ser importante para alguém. Vamos para a praça, vamos expor, né? Então, eu acho que a Aue tem essa conotação. E no meio do caminho eu fui aprendendo que eu tinha também, nós tínhamos, né? A Aue tinha a responsabilidade de conectar na Aldeota, que era o centro financeiro da cidade, que era onde circula o maior volume de dinheiro, pessoas da cidade inteira, né? Pessoas não só de bairros distantes do centro da cidade, mas também de municípios da região metropolitana. Então, isso foi um movimento natural na época, porque eu vinha de uma iniciativa que era uma outra feira que tinha rodado 18 bairros da periferia, então a gente tinha feito muitas conexões nos bairros. Então, os primeiros expositores da Aue eram também as pessoas que a gente tinha conhecido nessa outra iniciativa. E isso foi um caminho natural. Eles foram entendendo que era importante viajar para tão longe naquele dia para poder vender, que era ali circulava o dinheiro, que ali as pessoas davam valor àquele produto. E ela acabou sendo esse hub no lugar mais elitista, né, da cidade, assim. Quando a gente fala em elitista, eu busco não só a ideia de que é segregador, mas também a ideia de que oportuniza pelo volume de dinheiro que circula, sabe? Então, eu sempre olho por esse lado. Que é segregador, a gente sabe. Que é cheio de vidro, cheio de grade, cheio de carro blindado, cheio de gente com medo, a gente sabe. Mas, assim, que outro ponto eu tenho para aproveitar dentro desse bairro, né? Quais são as outras... Que oportunidades se apresentam para mim dentro desse bairro, né? Que é o bairro em que eu nasci, né? Nasci dentro do Meireles. Assim, eu nasci no Pio XII, mas rapidamente minha família se mudou para o Meireles. Então, foi lá que eu fui criada, foi lá que eu vi as coisas acontecerem. E é desse lugar, assim, que eu comecei a agir. Isso também eu só entendi depois. Duas coisas bonitas que eu queria pontuar. A primeira, você acaba de escrever um lindo modelo de negócio de impacto social positivo, né? Você fomentar pequenos artesãos locais, comércio local, comércio de pequena distância, comércio com pequeno impacto. Um dos grandes impactos do comércio é logística e distribuição. Esse você não tem. Você fomentar que esses pequenos negócios tenham uma oportunidade de loja física, de relação com o consumidor, de prototipagem, de ir para a rua, de vender. Você alavanca o giro desse pequeno negócio e você permite que ele nasça. Né? É um nascedouro, né? Eu já te ouvi falar isso, uma aceleradora de criativos e artesãos, né? Depois você ainda faz essa operação geográfica, você tira essas pessoas de bairros menos ricos, coloca elas no epicentro do poder financeiro da cidade e você permite que elas ali floresçam, porque ali tem quem possa comprar coisas supérfluas, né? No sentido do que não é comida, não é higiene básica, não é, né? É um adereço, é um colar, é uma roupa, é uma comida mais sofisticada, tarará. Então, ali tem quem possa comprar o supérfluo. Sim, para além da necessidade, é verdade. Para além da necessidade. É verdade. Então, são enfeites para a vida, né? São roupas, são velas, são
bijuteria, são comidas muito especiais, né? Eu acho que você tocou num ponto que eu não penso normalmente, mas para além da necessidade, não é um supermercado, né? Não é necessidade básica, Sim. Mas se você vai fazer esse consumo, faça do melhor lugar possível, o lugar com o menor impacto possível. Nesse sentido, maior impacto social, você está botando seu dinheiro no lugar onde você promove maior impacto social, porque essas pessoas estão vindo de outros bairros, né? E você ainda coloca no menor impacto ambiental, porque essas pessoas, na maioria das vezes, produziram aquilo que elas estão vendendo. Sim. É, inclusive, um ponto importante que se diga que, assim, muita gente diz, qual é o critério, né, para que você possa expor na AUE, qual é o critério para que você possa fazer parte da feira, né? E é importante que se diga isso, que a gente faz tudo para que aquela amostra de produtos e serviços que estejam na feira seja uma amostra, acima de tudo, autoral, né? Criativa. Autoral e criativa. Vamos para o segundo negócio. Pana têxtil. Tenho um maior xodó por esse. Eu também tenho. Qual é o propósito final da pana têxtil? Olha, que exercício de novo, né? Mas, enfim, se eu tiver que definir o que é a pana, ela é simplesmente uma empresa de rede. Rede mesmo, rede de se deitar. Não é rede de pessoas. Rede offline. Então, o que é que essa empresa de rede faz? Ela trabalha para colocar a rede onde ela merece. Dentro do status mais sofisticado, importante e luxuoso que nós temos, que é a cultura popular. Então, ela é quem nós somos, como nordestinos, brasileiros. Ela está dentro da nossa casa, muitas vezes do lado de fora ou de um jeito que não tem muito holofote sobre ela. E eu acho que o objetivo da Pana, ele passa por aí, em trazer a importância da rede e colocá-la no lugar que ela merece, né? Eu tenho repetido muitas vezes e eu sei que essa frase não vai ser só minha daqui a pouco, tomara que ela não seja. Mas o mobiliário mais importante do Brasil é a rede, né? É a peça de mobiliário mais importante do Brasil. E por muitos anos a gente viu os arquitetos não olharem para ela, a indústria não olhar para ela, né? Ela estava ali ou nos grupos de artesãos pelo Nordeste, né? Bahia, Paraíba, Ceará. E esses grupos de artesãos, eles tinham um empecilho, uma pedra no caminho, que era a distribuição. Pela falta de distribuição, faz com que o trabalho seja mal pago. E esse trabalho é mal pago, e se o trabalho é mal pago, ele não tem longevidade. A filha da artesã não quer ser artesã. A neta da artesã, muito menos. Então, ela é capaz dela passar ali o dia todo no telefone, mas não aprender a trançar uma varanda, né? Então, a gente vai já falar do terceiro negócio, que é a minha grande escola, que é a Catarina Mina, mas parte do objetivo de transformar a rede, de transformar não, ela já é, mas de colocar na rede esse status publicamente, de o mobiliário mais importante do Brasil, é também um jeito de salvar tipologias artesanais que estão sob plena ameaça, né? Existem varandeiras, artesãs do macramê, artesãs do crochê, puxadoras de corda, artesãs da mamucaba, e nós não sabemos o que é isso. Eu fui aprender quais eram as partes da rede, eu que me achava o puro suco do Nordeste, só fui aprender o nome das partes da rede um dia desse, né? Então, tem um projeto agora em curso que a gente vai já divulgar, que são pequenos vídeos explicando que partes são essas, né? Você sabe o que é o braço de um sofá, mas tem gente que não sabe o que é a varanda da rede. Você sabe o que é o pé de uma cadeira, mas você não sabe o que é uma mamucaba. Vocês sabem que vocês têm uma grande possibilidade de diversificação de produto, que é um curso de como dar nó em rede para o Sudeste. Sudestino, conhecido por dar um nó em rede, faz assim um nó, e quanto mais você se deita, mais você estraga o punho, né? A gente até fez um tutorial no Instagram da Pana, @panatextil, para você aprender a dar o nó do nordestino. E descobrimos nesse dia o que foi mais lindo, que a gente achava que sabia dar nó. Quando a gente postou o vídeo, muita gente disse, nossa, eu não faço assim. Aí outra pessoa, moro no Maranhão, não faço assim. Eu moro na Paraíba, não faço assim. Então, eu também achei que só tinha um jeito. Também achei, mas, gente, que coisa linda. Ou ainda a gente diz, essa varanda é bonita. E a pessoa, nossa, aqui se chama de barra. O outro, aqui se chama de saiote. Né? Então,
uma tarefa linda que a gente tem pela frente de aprender tantas outras coisas, né? Que lindo. E quanto mais a gente viaja pelo Ceará, mais a gente vê que a rede que a gente conhecia, que era a rede de Jaguaruana, é só a rede de Jaguaruana. Existem várias outras. Né? Muitas outras, muitas redes feitas de muitas maneiras, com às vezes resultados que são parecidos, mas com métodos de fazer completamente diferentes, né? Que respeitam a cultura, que às vezes foi uma só pessoa que levou para aquela região e que hoje está espalhado naquela região, né? Artesanato é herança. E essa herança, ela pede, ela grita para que a gente preserve, né? É uma herança com capacidade de partilha, de renovação, diferente de uma herança material, né? É uma herança que só cresce. Ei, empreendedora social, este é o segundo modelo de negócio de impacto, fortalecer um item que é a cara do Nordeste, uma região pobre, segregada, mas que pode ser vista de outro jeito, né, Mari? Uma região com muita desigualdade, mas que pode ser vista com riqueza, saberes, coisas para ensinar para o mundo, né? Coisas para trazer para o mundo, favorecendo artesãs, mulheres que fabricam a maior peça do mobiliário brasileiro e que fazem parte dessa tradição. A gente já volta para um segundo bloco com Mariana Marques. Até já! Estamos de volta ao Café com Impacto. Hoje recebemos com alegrias e gargalhadas Mariana Marques, uma empreendedora social que com 2 negócios dela e um emprestado, muda o mundo e melhora o mundo. Emprestado. Vamos falar da Catarina Mina. Vamos, teu negócio emprestado. Vivo dizendo para todo mundo que ela é minha também, né? Eu imagino. Quantos anos, Mari? 14. Minha deusa. Todo mundo diz, ai, Mariana, tu muda de ideia muito rápido, tu é instável. Instável é uma pinóia, né? Eu tô lá faz 14 anos. 14 anos. É o mesmo tanto de idade que eu tenho de relação com o analista. É muito tempo. É o mesmo? Eu tive um tempo que eu mudei da psicanálise para comportamental, passei um tempinho, TCC, né? Cognitivo comportamental. Depois eu voltei para psicanálise de novo, com o rabo entre as pernas. Com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. Aí 14 anos é a junção disso tudo. Muito bem. Eu fiz 14, mas não com a mesma pessoa. Foi. Mas eu vivo achando que cada sessão que eu vou, eu fico mais longe de receber alta. Mas receber alta na psicanálise não existe, exige, né, não, exige não. A gente vai seguindo. Bom, vamos falar da Catarina Mina. Eu acho que a Celina já esteve aqui. É uma pessoa que faz isso há 10 anos, há 14 anos, né? Faz negócio de impacto com benefício social, trazendo essa visão do artesanato nesse lugar luxuoso, né? Do que tem de maior primor, do que a gente mais tem para honrar e celebrar da nossa história, da nossa herança. Como é que foi esse aprendizado com Celina ao longo desses 14 anos? Pois, eu lembro que quando eu cheguei na empresa, ela era uma marca de bolsa, né? E eu sempre achei ela muito doida, porque eu pensava assim, como é que uma pessoa pode investir no que ela quiser e ela vai investir num objeto que tem muitos concorrentes, que a coisa mais chique que existia naquele tempo, eu lembro que em 2005, mais ou menos, eu comecei a conviver com essas ideias dela. A coisa que tinha mais chique era você comprar uma bolsa italiana, uma bolsa de couro, né? Você tinha que juntar dinheiro, se você não comprasse, sei lá, um Louis Vuitton, um luxo era isso, um Louis Vuitton, uma Prada, um negócio. E eu pensava, rapaz, essa mulher quer realmente, em Fortaleza, construir um objeto que é um utensílio ligado diretamente ao poder, né? Até hoje, em algumas esferas sociais, tem essa conotação. E assim, eu achava que, sinceramente, eu não sei nem se eu disse isso a ela ou se ela vai descobrir agora na televisão. Mas eu achava aquilo um absurdo. E hoje você olha para trás e pensa, construiu sim, né? Tá em 20 países. Tem gente que deixa sim de comprar uma Prada para comprar uma Catarina Mina, né? Então a minha admiração por ela é nesse sentido, assim, como ela, dentro das limitações que todos nós temos, ela de fato
Foi atrás, ela viu ela troço, enxergou, né? ela enxergou. E não foi a primeira coisa que ela enxergou, porque no começo não era artesanal. Depois foi passando a ser cada vez mais artesanal. Era muito costura, bordado, começou a ser cada vez mais artesanal. E em 2014, e aí eu lembro como se fosse hoje, a gente já tinha uma relação de trabalho, que já não era nova. Eu lembro que ela já confiava em mim bastante, porque ela me chamou para conversar. E em 2014 ela disse, eu vou abrir os custos, porque eu tô cansada das pessoas dizerem, eu não vou pagar, naquela época era R$ 280, eu acho. Eu não vou pagar R$ 280 por uma bolsa de crochê. E ela se sentia ultrajada, porque ela pensava, eu pago a artesã o máximo que eu consigo, mais do que o mercado pratica. Eu compro uma linha diferenciada, eu mando fazer uma ferragem no Rio Grande do Sul e a pessoa não entende que aquela composição de preço vai resultar naquilo e que eu não estou sendo uma simples atravessadora. E tinha uma questão de um design co-criado com a artesã, sempre teve. Eu nunca vi a Celina chegando com um piloto e dizendo, replica aqui, Verônica. Isso nunca. É muito lindo, né? Isso eu acho que é o mais lindo. Acho que é o poder que tem ali naquele negócio e que a gente sente que quando a bolsa chega na gente, tem isso, né? Tem isso. Tem uma identidade no sentido identitário, né? De ter a força, o trabalho, a criatividade de alguém, de alguém, né? Porque nunca vem de uma cabeça só. Então, quando ela disse, vou abrir os custos, iríamos ser a primeira empresa de custos abertos de moda do Brasil. E isso significava que assim que você comprasse uma bolsa, você ia saber de fato quanto daquela compra significava para qualquer parte da cadeia. E eu lembro que coincidiu com uma época que eu tinha ficado muito chocada, porque eu tinha descoberto que eu sempre gostei de roupa boa, com um avesso bom, com a costura boa, né? E nem sempre minha mesada e meu salário acompanhavam isso. E aí eu lembro que eu fazia muito esforço para comprar uma calça X, que na época eu lembro que era R$ 399, R$ 400, e saiu uma reportagem na UOL, eu me lembro, que a costureira da calça ganhava R$ 6. E eu lembro como aquilo tinha me afetado, como eu tinha começado a entender, ainda dentro da faculdade de publicidade, entender a crueldade do mundo da moda, a crueldade da indústria, a que ponto ela podia chegar, não tinha limites, né? O limite era sempre a lei, né? E olhe lá, porque tinha gente que burlava. Então, quando ela resolveu fazer isso, eu costumo dizer que nesse dia de 2014 foi a guinada da nossa vida, né? E dentro dessa guinada da nossa vida, dentro da marca, a gente foi se obrigando, aprendendo a crescer em outros aspectos, a melhorar ainda mais o acabamento, a melhorar a diversidade do catálogo, a aumentar a quantidade de cores. E aí foi vendendo, foi indo tijolinho após tijolinho, né? Tem gente que fica dizendo, nossa, a Catarina Minas chegou onde chegou. E eu penso, cara, faz 18 anos que essa mulher acorda pensando na mesma coisa, né? É uma grande guerreira, né? Nossa, porque eu sempre tive outros trabalhos e respiros e coisas, né? Até hoje eu tenho outras duas coisas e tal. Mas ela não, ela tá ali naquela insistência. E aí eu lembro que tínhamos, sei lá, 4 pessoas no ateliê e 4 artesãs. E hoje você olhar para um universo de 5.000 artesãs do bilro e a gente já trabalha com 400, né? Só de bilro. Fora crochê, palha de croá, macramê, renda de labirinto, filé, né? Então é muito incrível. Aquilo parou de ser só para mim uma coisa que eu admirava no artesanato, que eu gostava, que eu sabia diferenciar e tinha o maior orgulho disso. E para ser minha vida, né? Meu jeito, minha lente de olhar o mundo, né? Mari, me parece que tu teve uma formação que te deixou muito nítido justiça, injustiça, privilégio, não privilégio. Teve? Tive. Que sorte, né? Talvez a minha maior sorte. Você fala e me vem à cabeça imediatamente dois ícones assim. Um é a minha avó, mãe da minha mãe, Rita, que era uma criatura de outro mundo, eu acho, que sempre teve a vida dedicada a um grupo de pessoas que ela chamava
continuamente de os excluídos e que ela lutava dentro de uma esfera da igreja que era muito ligada à teologia da libertação, à luta social, né? Lutava para que aquelas pessoas não fossem mais excluídas e que elas estivessem fazendo parte de uma outra, né, de uma outra lógica. Então ela saiu do apartamento confortável dela e foi morar um tempo no Farol, morou um tempo no bairro Piedade. Estava sempre saindo do seu lugar. E aí, pensando aqui no que a gente viu a Márcia falando, né, no outro programa sobre o espaço de contemplação, pensei muito nela também, de como ela saiu do lugar dela, ela se recolheu à contemplação, no caso dela a contemplação estava intimamente ligada à oração, e que ela saiu em busca de justiça sempre sob o prisma do outro. Ainda tenho muito para aprender com ela, mesmo que ela já tenha falecido, porque sempre que a gente está perto de protagonizar uma luta que não é da gente, a gente precisa dar 10, 20, 50 passos atrás, né? Então, acho que ela tinha essa capacidade. E a outra figura era o meu pai, né? Como eu comecei o programa dizendo, era a pessoa que eu conheço que mais pensava no coletivo, o cidadão mais empático que eu já vi na vida, né? Capaz de calçar os seus sapatos mesmo não tendo seus pés. Que eu digo que só quem pode calçar seus sapatos é que ninguém pode calçar seus sapatos porque ninguém tem seus pés. Mas ele quase calçava. E acho que eu tive essas duas figuras que saíam de si para poder entender quem tinha menos ou ver o que é que podia fazer. Eu ainda tenho muito feijão para comer para chegar lá. Mas acho que são duas inspirações que estavam dentro da minha casa, né? Então isso me moldou do único jeito que poderia ser. Eu nunca fui de outro jeito, né? Nunca fui de outro jeito. Então, essa formação né, da justiça social, em que momento ela encontra os negócios? Foi na Catarina? Eu acredito que sim. Eu sempre tive isso como uma semente. Eu empreendi antes da Catarina Mina surgir na minha vida em uma pequena agência de publicidade chamada Alecrim. Tinha uma sócia que era a El Baquino, Renata Vasconcelos, nós éramos 3, e trabalhava conosco também o Álvaro Beleza, que era um designer, que ainda hoje é designer, que mora em Portugal. E desde a Alecrim, a gente já tinha essa sensação de que não era porque a gente era dono da empresa e ele não era, que ele ia ser explorado, ou que ele ia ganhar menos do que nós. Pelo contrário, a gente foi sempre entendendo que aquele era um lugar de cooperação, de coparticipação, de ganho para todo mundo, de pensar num ganha-ganha, de não ser um mercado de tanta disputa. Então eu olho para trás e penso que aquela semente estava ali. Mas eu acho que quem transformou isso numa coisa institucional, para mim, da coragem de institucionalizar, de olhar para fora, de dizer, eu vou abrir os cursos e faça um texto, porque meu trabalho, para quem não sabe, sempre foi um trabalho de escrita, né? Então eu sempre estive nos momentos de planejamento da Catarina Mina, mas principalmente na hora de escrever era que eu era recrutada, chamada. E aí eu lembro muito quando ela disse, vamos escrever um texto para a gente contar isso para as pessoas, né? Então, isso eu acho que foi o primeiro ato institucional nessa história toda. Depois disso veio a revista Voz, que também foi uma tentativa, que era o sistema jangadeiro do Beach Park, que eu fui chamada para estar à frente, fundar esse negócio junto com eles e criar. Veio a Catarina Mina maturando, né? Veio a Feira Massa, que era essa feira que eu falei que rodou 18 bairros da periferia com uma feira enorme, linda, maravilhosa, como se fosse um Away itinerante, né? E aí você chega na Pana e na Aue fundando marcas, né? Muito claramente eu percebo isso, né? E essa é uma operação comum nos negócios de impacto. Você precisa da marca, porque a marca agrega todos os públicos em torno dela, né? Não é mais a Mariana fazendo alguma coisa aqui ou acolá, não é mais projeto, não é mais... Você tem uma empresa com uma marca e a partir dali você vai, né? Então você funda, depois dessa experiência, depois dessa educação e dessa experiência com a Catarina Mina, você funda seus 2 negócios, a Feira Aue e a Pana Têxtil. Eu acho, eu te vendo e te conhecendo desde criança, eu acho que chegando num lugar de maturidade de empreendedora social, assim, agora eu vou fazer um jeito de mudar o mundo, de melhorar o mundo, de trazer justiça social e de fazer o que eu acredito, mas eu vou fazer através de um negócio. Que assim seja, né? Vendo você falar, me aumenta ainda mais o meu senso de responsabilidade, de busca, né? Eu tenho tantas perguntas, Gabi, e
tantas inseguranças, ainda bem, porque eu acho que é dentro delas que mora a nossa vontade de aprender. É dentro do não saber e da busca pelas respostas que a gente vai atrás, né? E sempre muito bem acompanhada. Quando a Aue começou, eu tinha outros 2 sócios, que eu não tenho mais hoje, que era a Fernanda Wills e o Pedro Mourão. Juntos, nós construímos uma ideia que era muito diferente do que é hoje, mas que foi muito importante para onde a gente chegou, sabe? E depois, com a chegada do Bruno, que é uma pessoa que tinha uma bagagem empresarial. Bruno, teu sócio na Pana Têxtil. Meu sócio na Pana e na Aue hoje também. Que é uma pessoa que tinha uma bagagem empresarial e que chega chega com os pés fincados no chão, que era uma coisa que eu nunca tive facilidade de ter, né? Eu tinha muita ideia, gostava muito gosto de me relacionar com pessoas, me considero uma realizadora de coisas, mas sou uma péssima fazedora de conta, né? Então, como a gente precisa dessas pessoas perto da gente, né? E eu acho que essa maturidade, ela só tá chegando, porque eu acho que ela nunca chega. A graça da vida é essa. Porque eu honrei muito as minhas escolas, né? Uma escola de comunicação, que foi a D2M, que é uma empresa de assessoria de imprensa que tem aqui em Fortaleza há muitos anos, décadas, que também foi uma grande escola, que lá aprendi uma comunicação cidadã, ética, né? Então, acho que eu esperei um tempo para que isso se maturasse. Tu já pensou se eu tivesse começado a empreender e não tivesse parado mais com 20 e poucos anos e nunca tivesse me dobrado a aprender de fato em empresas dos outros, em negócios dos outros, conhecer outros empreendedores e dizer, bora, eu quero te ajudar a crescer. Porque foi aí que eu acho que eu aprendi de fato, né? E continuo aprendendo até hoje. Tanto é que eu nunca nem quis sair da Catarina Mina. Né? Porque lá continua sendo um espaço muito importante de troca, de descoberta, de aprendizado, né? É bonito esse lugar do empreendedor social que reconhece a importância do fazer junto, né, Mário? Não sei fazer nada, absolutamente nada só. Mas é porque pro objetivo que tu quer, só tu não chega. É verdade. E quando tu falaste essa coisa que a gente precisa da marca, hoje eu fui ao médico e tinha uma pessoa na sala de espera e ela falou, você trabalha com o quê? Aí eu falei, eu faço uma feira. Mas seu nome? Mariana. Aí ela, é legal e tal. Deixa eu lhe seguir aqui no Instagram. Aí ela foi me seguir aí disse, Aue Feira. É a Aue que tu faz? Aí eu disse a ela, meu Deus, eu sou louca pela Aue e tal. Isso acontece cada vez mais. Ninguém tem a menor ideia de quem sou eu. Que bom. Claro, sim, sempre. Maravilhoso. A gente já volta. A gente vai conversar mais sobre isso no próximo bloco. A gente já volta para um último bloco com Mariana Marques. Até logo. Estamos de volta ao Café com Impacto, hoje recebendo Mariana Marques, abrilhantando nossas conversas significativas. Mari, queria falar um pouquinho da tua quarta empreitada, porque tem a Feira Aue, a Pana Têxtil, a Catarina, que não é tua, mas é emprestada, e você tem também, eu acho muito bonito e eu queria celebrar, a Tempo Chamado Tempo. O que ela é para ti? Então, ela nasceu na pandemia quando eu não podia fazer feira, né? Então, como eu não posso estar parada, eu pensava, eu fiquei pensando muitas vezes no que eu podia fazer. E eu lembro que na adolescência, assim, a gente ia muito, eu e os meus pais, numa olaria, em Messejana, garimpar cerâmicas e minha mãe pintava, então ela me ensinou, enfim, pegar no pincel, tinta, coisas básicas e tal, e cada um ia criando suas coisas. E aí eu acho que foi nesse lugar que eu fui buscar o único suporte assim, que eu já tinha trabalhado artisticamente, digamos. E aí eu comecei a garimpar umas cerâmicas. Nesse tempo, o Pedro era meu sócio, Pedro Mourão, e a gente ia muito na olaria do seu Heitor, em Messejana, para garimpar cerâmicas e escrever. Aí era a mesma olaria que tu ia com Era a mesma olaria. É mesmo? Olha que bonito. Até porque é a última olaria da região metropolitana. Que tristeza, né? Sim. Uma das últimas, tem outra no Eusébio. Mas a gente ia garimpar essas cerâmicas, pintava, fazia coleções e tudo, e eu sempre gostei de escrever, de fazer caligrafia e tudo, mas era mais assim, fazia um convite de um amigo aqui, uma tag de um casamento ali, uma coisa assim.
E aí isso foi para cerâmica. E aí até hoje eu trabalho por encomenda, escrevo em parede, em lembrancinha de casamento, aniversário, tudo. Um dia desse fiz 1000 óculos para um casamento, 1000 óculos escuros, escrito a mãe tá on. Então, assim, tem várias... Às vezes é um poema meu, às vezes é um poema de outra pessoa, às vezes é um trecho de um livro, mas sempre a escrita está presente. Hoje eu trabalho por encomenda, mas é uma alegria quando chega uma encomenda. Tu já pensou tu parar de fazer conta, ou parar de lidar com um problema com o expositor, parar de responder no Instagram para poder ficar debruçado sobre alguma coisa e escrever? É o maior prazer, assim, que eu tenho. É um luxo. E é um negócio. É um negócio. De vez em quando aparece uma coisinha para salvar, assim, a semana, né? Ou seja, é uma empreendedora incorrigível. Porque até o hobby, o lazer, a alegria, a ceramista, a arte, né? Tu é poeta, eu tenho teu livro de poemas. Tu transformou num negócio. Todos de um CNPJ novo. Alguns não se realizam, né? Mas engraçado, a gente vive numa situação tão financeira, tão complexa no país, né? Que a gente olha uma pessoa como eu na TV, dizendo tantas coisas, dizendo que atingiu um momento importante na carreira e tal. E assim, financeiramente eu tô tão aquém de estar confortável, né? Então eu acho que é por isso que eu continuo buscando tanto, né? Eu busco muito esse conforto, essa ideia de poder um dia trabalhar menos. A nossa geração provavelmente não vai se aposentar, né? Não vai. Não vai. Eu fico pensando... Pelo menos as não concursadas como nós. Como nós, autônomas. Autônomas. Eu fico pensando muito nisso. E assim, não nascemos com nada muito posto, muito garantido, né? Muito, muito pronto para herdar. Então, eu ainda me vejo muito distante de conseguir atingir isso. Então, muitas vezes as pessoas, ela não para de ganhar dinheiro. É verdade, mas é de pouquinho em pouquinho. Então... Ela também não para de pagar boleto, né, Mari? Então, é preciso, sim, que essas ideias apareçam, né? Eu acho que é preciso. Todo dia eu tenho uma ideia de um CNPJ novo. Ainda bem que tem um Bruno na minha vida para dizer, calma. Não. Aí tem agora como se fosse uma cartilha de como colocar uma ideia em prática, né? Que agora, sempre que eu dou uma ideia, eu tenho que fazer a tarefa de casa, que é planejar, fazer conta, saber como é que aquilo vai se desdobrar, porque senão não vai passar de ser uma ideia, né? Sim. Mas vislumbrar, mesmo que as coisas não vão acontecer, não aconteçam, né? É muito importante, né? Ter ideias, né? Sim. O vislumbre, desejar uma coisa, mesmo que impossível, mesmo que absurda, né? A fantasia é muito importante. E ela te dá uma sobrevivência, né, Mari? Esse lugar da criatividade. É o que me dá chão, né? Tem gente que o que dá chão é planilha do Excel. E o que me dá chão é viajar, né? Mari, queria terminar falando sobre futuro, né? Você acabou de falar que não está em nenhum ponto de chegada, não está em nenhum porto de sossego, de calmaria, de estabilidade, nem anímica, nem financeira, né? Então, não é sobre isso. Mas o que tem aí para os próximos anos de Feirauê, por exemplo, para começar? Então, eu estou trabalhando num projeto agora. Nesse momento, eu cheguei aqui para essa conversa e vou sair daqui ainda com essa tarefa, que é durmo e acordo pensando em uma grande feira de usados. Então, isso é o que está acontecendo agora. Assim, não sei ainda quantos meses demora, o que vai acontecer. Mas isso tem a ver com a Feirauê? Porque assim, o que a gente está fazendo é criar subprodutos da feira. Então, tem uma feira que é um grande bazar só para escoar mercadoria encostada, porque o pequeno empreendedor... Dos produtores da UE. Não só, né? Por exemplo, a gente quer abrir inscrições para pessoas da cidade, né? Usando a mesma lógica da UE. Quanto mais longe, melhor. Mas, assim, é a ideia de que não só os criativos precisam de mercado para vender, mas coisas de reuso precisam de lugar para vender. A gente não tem uma grande feira de usados. O Brasil sofre com isso, porque as grandes feiras de usados que tinham no Brasil foram tomadas pela economia criativa, o que é bom, mas perde um pouco essa caracterização, né? Então, eu vou te dar mais uma notícia. Esse é um modelo de negócio de impacto de economia circular. Massa! Eu vim pra cá pra ganhar uma consultoria hoje. Mas, enfim, vou fazer essa feira de usados. Maravilhoso e fundamental. Fundamental. Desde o cacareco até a joia antiga, assim, eu quero muito fazer. Até o desapego, se você tiver
um guarda-roupa onde coisas que você tem lá, que você não usa mais, se quiser ir lá, estender uma toalha na mesa, colocar suas coisas para vender. Então, quero fazer essa grande feira de reuso. Aí, uma feira de circulação de produto para geração de capital de giro, porque a gente pensa que o empreendedor criativo, por ele ter um estoque reduzido, ele não encalha estoque, ele não encalha produto, mas encalha, gente. Fazer roupa é muito difícil. Principalmente se você veste, por exemplo, do PP ao Extra GG, né? Fazer sapato é difícil, fazer bijuteria é difícil. Então, você sempre vai criar uma coisa que ela não vai rodar, não vai girar. Então, eu quero muito fazer um auê de bazar grande para poder girar essa mercadoria que está encalhada, digamos. E fomos recentemente procurados para fazer um auê para o mercado de café. Então, eu estou pensando que a feira ela vai entrar... estou pensando que ela vai entrar um pouco também nesse mercado um pouco mais nichado, que tem essa feira oficial, digamos assim. Ainda na praça? Ainda em espaço público? Quero sempre que seja em espaço público, mas eu acho que tem que ter a Praça das Flores, que tem a AUE oficial, e essas AUEs menores, digamos assim, mais nichadas, eu estou quase organizando aí a vida para fazer dentro do equipamento público, que é também um espaço público, mas com entrada um pouco mais controlada do que a praça, no sentido de que a gente precisa ter o quádruplo de cuidado, né, com o lugar, porque não é só o ar livre com calçada, banco e árvore. Muitas vezes tem patrimônios envolvidos, né? Mas estamos aí nessa tentativa. Mas quero sempre que a AUE seja gratuita, Gabi. Quero sempre que... Nunca quero que seja um lugar que você precise pagar para entrar. O dinheiro que você tem que gastar na AUE é com alguma coisa que você vai levar com você. Ou dentro do seu bucho, porque você pode comer uma coisa bem gostosa, ou dentro da sua sacola. Mas você tem que... Não quero que ninguém pague nada por entrada. Ou desenho de impacto bem feito. Segundo negócio. Eu quero vir aqui toda semana. Segundo negócio, Pana Têxtil. O que tem aí no futuro da Pana? Vocês têm uma loja no Rio Mar, aqui em Fortaleza, não é isso? Na verdade, não mais. A gente tinha uma loja temporária. Não sabia. Tinha uma loja temporária no Rio Mar e agora a gente está se organizando para abrir uma loja física dentro do espaço da Catarina Mina. Que lindo. Eu brinco dizendo que atingi o Nirvana, porque pela primeira vez na vida, meus 3 empregos estão no mesmo espaço físico. Isso diz muito sobre o teu momento profissional. Todo mundo, nossa, como você tá melhor, tá mais a pele mais iluminada. Claro, né? Eu vivo de Uber para cima e para baixo, agora não mais, eu só subo e desço uma escada. Maravilhoso. Mas assim, o que tem no meu horizonte para a Pana é a ideia dessa implantação da valorização do artesão na prática. Porque a gente começou a fazer isso de maneira muito pontual. As artesãs do mercado da rede, elas lutam hoje por uma remuneração melhor, né? Isso não é uma coisa porque o mercado da rede é cruel. O mercado como um todo obedece uma lógica cruel. Então, é para além do empresário ser cruel. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma crueldade que é estrutural, né? Então, elas lutam por uma remuneração melhor. Então, é um produto que sai para o mercado normalmente mais caro do que uma rede que você está acostumado a comprar. Então, eu também quero me voltar para essa lógica de valorizar quem faz. E quem faz é desde o tecelão, no TA fazendo o tecido, a varandeira, a puxadora de corda, a quem está desfiando o tecido, a quem está fazendo o punho, né? A quem está fazendo o armador, enfim. Fazer com que essa cadeia ela se alimente dessa maneira virtuosa, para que eu só me aquieto, eu digo isso porque é a pura verdade, assim, só vou me aquietar quando, tanto dentro do mercado da Catarina Mina, quanto dentro do mercado da Pana, quando a gente vê cada vez mais mulheres jovens e homens jovens querendo... Desejante, né? Daquela sabe? profissão. Porque às vezes você nasce com esse talento da mão, do fazer manual, matemático, porque é um talento matemático, além de manual, é totalmente cerebral. E a pessoa não segue porque não tem incentivo, né? E um incentivo maior... É reconhecimento? Não, Gabi. Qual é? O reconhecimento, ele vem, mas eu preciso... Eu digo dinheiro. Dinheiro. Eu preciso eu preciso primeiro pagar. A autoestima vem depois. É óbvio que tem que ter respeito, mas isso é o ponto zero. Né? Eu nem falo de respeito aqui. Respeito, obedecer o que tem que ser obedecido, ter ética, ser honesto nas relações de trabalho, isso aí é o ponto zero. Né? Para uma empreendedora social. A gente nem cogita não ser.
Mas assim, você tem que pagar bem, porque é aquilo que vai fazer com que a pessoa tenha algum poder. Dinheiro é poder dentro do universo que a gente vive hoje. E é reconhecimento. Exato. Aí quando você perguntou reconhecimento, eu pensei sei lá, no elogio, no resgate da autoestima, no resgate da cidadania, mas isso tudo vem... Depois das contas pagas. Eu nunca me esqueço que uma vez que na Catarina Mina a gente ficou emocionada, assim, ganhamos nossa semana, porque a primeira artesã, acho que foi em 2015, a primeira artesã calçou a casa inteira de piso, uma casa que antes era de areia. Ou quando a primeira artesã comprou um fogão, porque o sonho era ter um fogão a gás e só tinha fogão a lenha. Ou quando elas ligavam e diziam, manda, 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 porque tem menina querendo trabalhar. Então, isso daí é o que move a gente a, sabe? Tipo assim, pô, eu sou só uma, essa empresa é uma empresa puramente feminina no Nordeste do Brasil, que começou do zero e que hoje impacta, de fato, uma cadeia. Uma coisa linda de dizer, se está falando de negócio de impacto, a gente tem 18 anos aí de estrada, eu acho, ao todo. Na Catarina, tá falando da Catarina agora. Da Catarina. E agora tem um setor de impacto, né? Com uma pessoa dedicada da hora que acorda, da hora que vai dormir, Ilânia, a pensar nesses índices, em entregar resultado, em conversar com a artesã, em entender a artesã, porque a gente eu já considero que a gente sempre escutou muito a artesã, né? Existem, inclusive, dentro do método Catarina Mina de aliança, de laços, de colaboração, né? Com esses grupos de artesãs, existem momentos em que a gente se recolhe para ouvi-las e tal. Esses primeiros momentos são momentos em que elas falam muito mais do que nós, se colocam muito mais do que nós. Mas agora a gente tem isso institucionalizado, é um setor dentro da empresa. É uma alegria para mim chegar todo dia para trabalhar e ela já está lá sentada na frente do computador, com o telefone, se comunicando com todas aquelas mulheres de tipologias muito diferentes uma da outra, para poder entender de fato esse impacto, não só o que já aconteceu, mas entender o que é que nós podemos fazer, porque esse conceito de impacto ele não deve sair de nós. O que é que significa impactá-las? Muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, quem vai ter essa resposta são elas e não nós. Sim. E esse é um ponto de maturação belíssimo de um negócio de impacto, porque muitas vezes a gente começa numa operação de classe tentando colocar os nossos privilégios a serviço de um grupo vulnerável. E que bom, é melhor do que colocar os nossos privilégios a serviço de nós mesmos. Mas o segundo momento, que é esse onde vocês estão, é inverter a ótica, inverter a lógica e dizer, eu me coloco a serviço do que você acha que te impacta. E é trazer essas pessoas para a governança do negócio, né? Elas começam a ser um público gerador de soluções e não receptor, beneficiário, ponta de cadeia, fim do objetivo do negócio. Elas começam a idealizar o que é. Sim, e conquistando. Melhorar. E aí é que eu acho que vem a definitiva, claro que sempre em construção, mas o ponto de chegada que é a construção de uma verdadeira autonomia. Porque obviamente que não é só o dinheiro que confere autonomia. A autonomia vem com tudo. Quando eu falo do dinheiro, é a gente entender que as pessoas não pagam conta, não vão calçar o chão e comprar um fogão a gás com elogio e foto no Instagram, né? Porque só o que a gente vê hoje é gente que, meu trabalho é todo manual, vou aqui fazer um vídeo, um documentário com Dona Raimundinha, que mora lá em Jaguaruana, e ela vai dizer, Dona Raimundinha, como é que ela faz aqui essa varanda. Se a Dona Raimundinha continua ganhando R$5 e tá com as mãos tudo furadas, não adiantou nada aquele vídeo. Era melhor, inclusive, que você não tivesse feito. Sim, é né? um erro comum. Mari, chegamos ao final. Obrigada. Eu que agradeço. Você nasceu para estar sentada nessa cadeira, viu? Que você saiba disso. Obrigada. Este foi o Café com Impacto, com Mariana Marques. Um brilho e um fulgor de esperança para você que quer empreender. Tem jeito, tem como, tem rumo, tem para onde, tem porquê.